Pronto, estamos gravando, dando início ao nosso quinto encontro. Tá? Neste encontro, a gente inicia definitivamente o segundo módulo do nosso curso, certo? Que é um módulo que tem o nome de política, né, e tudo mais, mas que é o início daquele segundo momento, o momento epistemológico, daquela tarefa tripla que nós fizemos lá no primeiro encontro da filosofia ambiental, uma tarefa tripla que consiste em elaborar uma ontologia, uma epistemologia e uma ética, né? Então, neste encontro de hoje, a gente inicia este segundo módulo, que tem por nome Antropologia, Sociologia e Política, porque nós vamos passar por textos que se relacionam com isso, mas o objetivo deste segundo módulo é iniciar de uma vez por todas essa construção da tarefa epistemológica da filosofia ambiental, que consiste em definir termos, conceitos, né, compreensões, bem como elaborar novas que serão necessárias para o terceiro momento, que é o momento da ética propriamente dita, né, da construção do ethos ambiental, né, que vai perpassar também a pedagogia ambiental, a educação, a construção de novos valores sociais, pedagógicos, enfim, né, que seria esse próximo momento. Então, hoje a gente tem um encontro nomeado Nova Atitude diante dos Mundos. E não à toa, nós trouxemos 2 textos do Ailton Krenak. O primeiro deles está aqui no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e é, como vocês puderam ler, de fato bem epistemológico, trata do conceito de humanidade, e ele propõe é uma provocação do Ailton Krenak, né? E o título é A Humanidade que Pensamos Ser, tá bom? O segundo texto está aqui no A Vida Não é Útil, e é o texto nomeado A Máquina de Fazer Coisas, que também é uma provocação para a gente refletir epistemologicamente aí sobre o que nós estamos fazendo no mundo, com o mundo, né? O que nós estamos cultivando para plantar no futuro, se é que estamos cultivando alguma coisa. Então, eu fiz uns slides bem rapidinho, bem provocativos, bem reflexivos. Vamos dar início, tá? Quem for entrando vai se alinhando aí, assistindo. Fala outra vez, quem se sentir à vontade para falar, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode falar, sem problema nenhum. Quem não se sentir à vontade com a câmera, pode anotar tudinho e guardar para o momento da discussão posterior a esta área esse momento de explanação, tá bom? Podem mandar no chat também, eu estou acompanhando aqui pelo outro celular, então se aparecer alguma coisa escrita, eu vou ler aqui no chat, tá? E vou ficar atento também para quem solicitar a entrada, para não esperarem muito. Então é isso, vamos lá. Nosso quinto encontro, Nova Atitude diante dos Mundos. Começamos com o texto A Humanidade que Pensamos Ser, do Ailton Krenak. É o último texto do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tá bom? Ideias para Adiar o Mundo é fruto de uma... Vocês puderam ver no livro, né? no início, no prefácio, uma apresentação que o Ailton Krenak fez na Europa, né? Então, por isso que o texto ele é bem discursivo mesmo, é um diálogo, é uma fala do Ailton Krenak, então ele não é tão literário neste sentido, e o que é interessantíssimo, porque ele fica mais direto mesmo, né? É como se a gente estivesse ouvindo o Ailton Krenak falar. E quem acompanha o Ailton Krenak nas redes, vê os vídeos dele, né? A gente consegue até, na leitura do texto, é como se a gente ouvisse a voz dele naquela forma calma de falar dele, aquele jeito manso que a gente acompanha, é como se a gente estivesse ouvindo a voz dele na leitura. São sensacionais estes livros do Ailton Krenak, tá? Então, o último texto, ele vai falando desse fim de mundo, né? O fim de mundos, este medo do fim do mundo, né? E mostrando que é necessário até que este mundo especificamente neoliberal, este sistema capitalista acabe, né? Para que a gente possa ter chance de construir alguma outra coisa, né? Então, é um tom muito interessante este livro. E o último deles é uma crítica ferrenha a esta noção de humanidade, e tem esse nome aí de humanidade que pensamos ser. Ele já começa apontando e criticando o antropoceno, né? Esta grande era
que vivemos, aonde o antropo, que seria este humano, tá? Ele é o centro o centro e o polo irradiador de história, né? A gente viu isso em outros encontros, em outras leituras, esta noção de que o humano, por construir história, é o próprio senhor e senhora da história, o próprio dono da história. Então, a gente vai falar mais de antropoceno nos próximos encontros, inclusive o próximo módulo, né, já se inicia com uma discussão sobre o antropoceno, tá? Então, a gente vai falar mais lá na frente desse antropoceno, mas a gente já entende mais ou menos o que é este período que nós estamos tentando desconstruir, tá bom? E aí ele vai dizer aí que o antropoceno tem um sentido incisivo sobre nossa existência, sobre nós na existência, né? Sobre nossa existência, deveria ser. Então, incisivo, ele se impõe, ele se apresenta, ele é brutal nesse sentido, né, de amarrar a gente de todas as formas e ser muito difícil escapar dessas estruturas do antropoceno, tá? A nossa experiência comum, tá? E a ideia do que é humano estão amarradas nessa incisividade do antropoceno. O nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do antropoceno. Então, já no início do texto, Ailton Krenak demarca essa crítica à noção de ser humano. Nós já falamos bastante deste conceito de ser humano, tá? Tivemos um encontro para desconstruir o ser humano, um encontro para construir o ser humano, e agora a gente vai refletir sobre essa ideia de humanidade, buscando ampliar para as humanidades, tá? O que a gente já viu também com relação aos textos anteriores, tá bom? Bom, então o que nós temos aí, tá? Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? A ideia é a gente desconstruir esta noção de humanidade fixa, como ele apresentou ainda agora, né? Essa ideia fixa de que existe uma humanidade, né, com a qual a gente precisa, na qual a gente precisa se reconhecer, a qual a gente precisa desenvolver esta sensação, este sentimento de pertencimento, e que exclui tudo aquilo, todos aqueles seres vivos, né, todos os entes que não conseguem pertencer a esta noção de humanidade. Tá? Então, desconstruir essa ideia é fundamental. Essa é uma tarefa epistemológica primeira para a filosofia ambiental, né? A desconstrução da ideia central do antropoceno, a ideia de que o ser humano é o topo, a cereja do bolo, né? Ou o bolo inteiro, né? Daí termos esta frase, esta ideia de cabe desconstruir esta ideia e edificar outras possibilidades. Isso é interessante, né? Porque quando a gente elimina este conceito fixo e rígido de humanidade, a gente se abre para o fluxo epistemológico, né? Aonde outras significações, outros sentidos, outras semânticas do termo vão se apresentar. E aí, nisso, a gente pode reconhecer essas outras possibilidades que são realidades, perceba. Então, epistemologicamente, a gente diz possibilidades, mas elas já são realidades. As outras formas de humanidade são reais. E são, se quisermos, né, sermos até mais duros e mais críticos, são até mais reais do que a nossa própria noção ocidental de humanidade, que é uma noção construída arbitrariamente pela razão, pela racionalidade, pelo intelecto, ela é abstrata, né? Então, vejam só, a noção de humanidade que nós temos na filosofia tradicional se contrapõe às outras humanidades que não respondem a esses pressupostos, a esses fundamentos de possibilidade que a ontologia tradicional apresenta. Possuir linguagem, possuir temporalidade, espacialidade, racionalidade, né? Então, que são aquelas espécies de apontamentos necessários ou tópicos necessários para termos um ser humano, por exemplo. Né? Então, quando história, né,
quando outras humanidades não cumprem esses requisitos básicos, elas são postas de fora, não são consideradas humanidades. Mas percebam, se a gente olhar por um ponto de vista decolonial ou descolonial, desconstruído, ou mesmo contracolonial, né? A gente percebe que, do ponto de vista do real, do palpável, do concreto, do imanente, da materialidade da existência, as formas de humanidade não abstratas são muito mais reais do que a nossa noção tradicional, né? Daí, propositadamente, eu escrevi para vocês o conhecer, porque nós já conhecemos estas outras formas. A gente as perdeu de vista num processo filosofante e histórico de construção de uma humanidade, né? Uma humanidade fixa, rígida, única, aonde todas as outras humanidades precisam se encaixar, né? Então, a ideia é que a gente possa, epistemologicamente agora, retomar, reconhecer, reassumir, nos apropriarmos novamente dessas outras formas de humanidade, que são possibilidades e são realidades muito mais do que a nossa, tá? O Ailton Krenak, ele vai dizer, ainda no início do texto, que talvez, né, ele coloca até ele deixa no ar, mas é uma crítica também, né, que talvez esta sina, esta ânsia de buscar uma noção fixa de humanidade se deva à busca da sensação de segurança, né? E aí ele usa até a metáfora do seio materno, a metáfora da queda, muito importante, né? A gente tem muito medo de cair, mas a gente cai desde sempre, o tempo todo, né? E aí ele usa a metáfora do seio materno, né? Que vivemos um momento que parece que a mãe retirou o seio e a gente não consegue mais se alimentar. Daí essa sensação de queda e essa insegurança. Aí ele diz, mas talvez ela tenha apenas se virado para tomar um sol melhor. O seio ainda está lá, a gente está só um pouco afastado dele, mas a gente pode voltar a se alimentar novamente, né? Então, é uma metáfora interessante que vai ser completada no texto mais para frente, inclusive na outra obra sobre a máquina de fazer coisas, ele também retoma esta metáfora, tá? Ele vai dizer que, a gente vai ver lá para frente, no final do encontro de hoje, né? Que ele não vê uma queda de fato, mas uma possibilidade de mudança de foco, né? E aí ele vai dizer, ele vai citar um pouco Freud, ele vai citar a filosofia, a ciência, enfim, e vai dizer, vai citar outros filósofos, né? E vai dizer que é a técnica, ou seja, essa construção de mundo por meio de uma técnica que transfere para a mercadoria, para os objetos, a manutenção do estado de prazer que a humanidade sempre busca, né? A gente tem a passagem, aí, se a gente pensar filosoficamente, de um período contemplativo apenas da filosofia para uma filosofia, né, que não se contenta apenas com a contemplação do mundo, né? Mas que busca sempre e cada vez mais modificar o mundo. A técnica dá isso à humanidade, né? A possibilidade de agir sobre, de transformar a realidade. Então, aquele prazer que era experimentado numa contemplação no mundo, numa relação de totalidade, de compartilhamento de mundo, né? De fazer parte de um mundo que é inerente aos modos de vida não capitalísticos, né? Se perde com a técnica porque começa-se massivamente a produzir sobre o mundo e, consequentemente, produzir mundo, né? Então, a técnica ela é bem fundamental neste início aí. Eu voltei sem querer. Vamos para frente. Eu voltei no slide. Bom, e aí ele vai citar essa metáfora da queda, né? Ou ele vai dizer que este medo de cair, né, exige de nós, então, uma saída, né? Ao invés da gente ficar tentando evitar cair, olha que interessante, né? A gente pode inventar paraquedas, né? E aí ele escreve, literalmente, paraquedas coloridos, divertidos, prazerosos. É muito legal o modo simples que o Ailton Krenak fala de coisas muito profundas, né? Parece que ele está falando uma coisa para criança, né? Inventar paraquedas coloridos, porque assim a gente consegue observar melhor essa queda. Ao invés da gente cair em alta velocidade e se espatifar no chão, a gente vai cair devagarinho.
Porque não tem como não cair, percebam? A queda ela é inevitável, tá? A humanidade está em queda por tudo que ela provocou, e existir no mundo é existir em queda, né? Também, neste sentido. E aí a gente volta um pouco para essa noção ontológica, né? Da falta fundamental, essa incompletude humana, né? Enfim, que nos leva sempre à busca da completude. Então, isso se relaciona aí com esta metáfora da queda do Ailton Krenak. E aí, esses paraquedas coloridos, divertidos, prazerosos, seriam exatamente essa outra forma de existência no mundo, que em filosofia ambiental nós devemos tentar buscar, né? Modos de vida que vão além desta noção apenas de uma estrutura capitalística menos ruim, ele vai dizer. Trata-se exatamente de uma vida harmoniosa com as outras formas de humanidade e com a Terra como um todo, né? O equilíbrio, a harmonia fundamental para que a gente possa sobreviver enquanto espécie e para a gente poder ter o cuidado ético e amoroso com o mundo que a gente sempre aponta como tarefa fundamental da filosofia ambiental, né? Então, isso exige que a gente vá além das amarras da técnica, né? Fazer uso, por exemplo, um exemplo bem bobo, né? Fazer uso consciente e saudável da tecnologia, por exemplo. A tecnologia está aí, né? Negar a tecnologia é algo burro até, de alguma forma, né? A gente pode fazê-lo, pode abrir mão, virar as costas e abrir mão de toda a tecnologia, mas não há esta necessidade. A gente pode fazer uso dela de forma consciente, né? De forma saudável, de forma harmoniosa e equilibrada. Claro que é bem difícil, uma vez que toda a estrutura neoliberal, tecnicista, antropocênica faz uso da tecnologia para manter o controle, a dominação, enfim. Né? Mas isso a gente vai falando mais lá para frente. Né? Mas é possível ir além das amarras da técnica. Nós não teríamos este curso, por exemplo, se não fosse a técnica, se não fosse a tecnologia. Nós estamos aqui nas telas dos celulares e dos computadores, né, falando de vários lugares do Brasil e até da América Latina, né? Então, sem a tecnologia não seria possível isso. Bom, vejam que interessante. Ele fala um pouco de ciência também, não aprofunda muito, mas ele fala, e aí eu fiz questão de trazer, já que a gente sempre fala de ciência nos nossos encontros. Para o Ailton Krenak, a técnica põe fim à liberdade da ciência. A ciência está a serviço do mercado, e aí já é uma alusão à máquina de fazer coisas, que ele vai falar no outro texto dele, que a gente vai ler daqui a pouquinho também. Então, e aí ele cita, né? Ele diz assim, uma expressão com a linguagem fácil e simples dele, né? Ele diz, olha, todos nós sabemos que a cura das doenças é uma baba para a ciência, né? Tipo, é algo fácil, é algo simples para a ciência, né? Que, inclusive, eles programam o lançamento de certos medicamentos de acordo com as necessidades mercadológicas. Olha que interessante, né? Então, a própria ciência, que deveria ser uma coisa, uma ação livre, uma ação humana livre, né, está a serviço deste mercado, deste universo, deste sistema que é a máquina de fazer coisas, né? O nosso mundo exige que tudo tenha um objetivo, né? A vida não é mais um fim em si mesmo. A vida, que deveria ser um fim em si mesma, ela deixa de ser, ela é um meio para que eu alcance outras coisas. O lucro, por exemplo, né? A fama, tá? O aprimoramento pessoal. Tá? Então, a vida em si, ela deixa de ser um fim e passa a ser um meio para alcançar objetivos. Né? Nós temos que ter funções, objetivos. Tudo precisa ter um para quê. Né? E aí ele vai falando disso no texto, alinhado com a noção de prazer. O próprio prazer, ele tem que ter uma função, né? O gozo pelo gozo, o prazer pelo prazer, a alegria pela alegria, aquela alegria descomprometida, né? Ela não faz muito sentido, né? A gente pode usar a arte como um exemplo aí, tá? Então, a arte, ela feita apenas como forma de contemplação, não tem mais sentido no mundo neoliberal, no mundo que é a máquina de fazer coisas, né? Eu preciso sempre que a arte tenha uma função. Se ela não for uma função de lucro, ela pode ser uma função de fama, uma função de destaque, uma função de aplausos, né? Que vai alimentar aí o ego, o narcisismo
do artista ou de um grupo de artistas, enfim, né? Então, vejamos aí o cinema, por exemplo, né? Então, como que a linguagem do cinema, o modo como os filmes são apresentados, eles precisam responder logo de cara a uma demanda de bilheteria. Vejam só, né? Bom, então, essa máquina de fazer coisas se apresenta em tudo, tá bom? E aí, esse mundo tecnicizado, né, se transformou numa máquina de consumir inocência. Essa citação do Ailton Krenak, ela é muito profunda, né? Vejam só, uma fábrica de consumir inocência. As fábricas, elas fabricam, elas produzem, mas o nosso mundo, vejam, é uma fábrica que consome inocência e deve ser potencializado cada vez mais para não deixar nenhum lugar habitado por ela. Quando a gente fala em inocência, a primeira imagem que comumente vem à cabeça é a imagem da infância, a imagem das crianças, né? A inocência da infância, da criança que ainda não descobriu as mazelas do mundo, as nuances, as maldades, aquela coisa toda. Então, o Chico Buarque tem uma música onde ele cita o tempo da delicadeza, né? O tempo da delicadeza se aproxima semanticamente ou metaforicamente deste tempo da inocência. Vejam, a inocência é o que é consumido por este mundo, né? Então, cada vez mais as nossas crianças vão perdendo aquela inocência. Se as crianças já perdem, imaginem nós, né? Que já não somos mais crianças. É como se não houvesse mais lugar para a inocência. A inocência aqui, gente, percebam, é este modo de existência desconectado dessa necessidade de aprimoramento, de performance, de lucro, né? Seria a vida, a vida pela própria vida, a vida como um fim em si mesma, né? Então, isso é o que é triturado. Me lembra um pouco também a música do Noel Rosa, né? Ouça-me bem, amor, né? Que é da moça que quer sair no mundo, enfim, que tem aquela frase, ouça-me bem, a vida, o mundo é um moinho. Veja, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos e reduzir as ilusões a pó. Nós temos aí também essa mesma metáfora, né? Do mundo como algo, como um moinho que vai triturar os sonhos. Ora, o sonho, e o Krenak vai falar daqui a pouco dos sonhos, né? Os sonhos, eles são parte de um mundo de inocência, né? Mesmo que no sonho se revele o para além da inocência, mas a gente só pode sonhar de fato, de forma plena, o sonho com abertura transcendental, se a gente retorna este período da delicadeza, este período da inocência perdida, né? E tudo mais. Por isso que é muito interessante esta metáfora, esta citação do Ailton Krenak, né? O neoliberalismo, o capitalismo, a mercadocracia global funciona de modo a não deixar lugar para a inocência. Por quê? Porque a inocência é inimiga do lucro, a inocência é inimiga da performance, a inocência é inimiga da produção massificada, né? E assim por diante. A inocência se contenta, né? E eu lembrei agora dos animais de estimação, né? Às vezes você fica um tempo observando como o cachorrinho se diverte com uma caixa, com uma garrafa PET, né? Com coisas tão simples, né? Então, você tem aí uma expressão da inocência. A inocência não precisa, vamos pensar na infância propriamente dita, ainda não absorvida pelo mercado, né? A criança se diverte com a embalagem do brinquedo, ela não precisa do brinquedo especificamente. Aí eu tenho a inocência. Essa inocência é inimiga do mercado, é inimiga do lucro, né? E o mundo se faz para triturar, para consumir estas inocências. E aí, aquela criança que hoje se divertia com uma caixinha, amanhã só vai se divertir se tiver um Lego, por exemplo, na mão, né? Ou um outro brinquedo caro. O Lego acho que é um dos mais caros, né? Que eu pude pensar agora. Bom, vamos lá. Os sonhos são o caminho, né? Sonho como natureza, o sonho como fundamento do existir humano, como possibilidade de reconexão, vejam só, né?
No sonho, nós voltamos para um período de inocência, para um período de delicadeza. Só que nós estamos tão absorvidos e cooptados pelo capitalismo que nós não conseguimos mais compreender o sonho. Né? E não são só os povos originários que falam disso. Né? A própria psicologia, a ontopsicologia, né, tem feito reflexões muito interessantes sobre o sonho. Né? O sonho, por exemplo, para a psicologia, a psicanálise, a ontopsicologia, é comunicação direta do eu, do em si, do inconsciente. Há vários nomes para esse self, né, para esse eu. Então, é uma comunicação direta do eu com este estado consciente, com este fluxo de consciência ou algo do gênero. Então, retirando os elementos transcendentais do sonho, pensando o sonho de forma cientificamente objetiva, por exemplo, ele tem, sim, este contato com o ensiôntico, com este fluxo de consciência, com o inconsciente para a psicanálise, né? O ensiôntico para a ontopsicologia, um fluxo de consciência para as psicologias humanistas, existenciais. Então, no sonho, nós temos um caminho de reconexão, percebe? E aí a gente pode ampliar isso para a ontologia dos povos originários, por exemplo, e pensar este sonho como reconexão não apenas com o eu, mas com a Terra, com o mundo, com o planeta, com as outras espécies, né? A ontopsicologia faz também um movimento neste caminho, né, do sonho como reconexão com aquele campo semântico, aquela rede que conecta todos os seres vivos. Né? Então, o sonho é o caminho em todos estes sentidos. E é o sonho que é também cooptado, absorvido, consumido quando se consome a inocência. Porque você passa a sonhar com aquilo que a estrutura capitalista diz que você deve sonhar. Né? Acordado ou dormindo, percebam, né? Não é só o sonho acordado, no sentido do desejar profundamente algo, meu sonho é isso, é aquilo outro, né? Dormindo também nós temos sonhos cooptados, né? E aí a gente acaba se desconectando em absoluto do planeta, de nós mesmos, das outras pessoas, da transcendência, do sagrado, enfim, né? Há uma... E essa humanidade que nós somos, a humanidade absolutamente desconectada, né? Que é essa humanidade que nós precisamos desconstruir, tá bom? Bom, e aí eu botei uma citação um pouco maior do Ailton Krenak, vocês leram, né, para a gente seguir comentando, tá? Que é interessantíssima, eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: quando por vezes me falam que tem a ver com a tarefa da filosofia ambiental, tá bom? Por isso que eu coloquei aí, ó. Me falam em imaginar outro mundo possível, vejam só, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços. Então, quando as ciências ecológicas, né, ambientais, que estão alinhadas com a estrutura da ciência capitalística, né, fala em um novo mundo possível, ela não está falando de fato de um novo mundo possível. É isso que o Ailton Krenak vai nos dizer aí. Ela está falando de um reordenamento em uma mesma lógica, está falando de uma espécie de cura do capital. Né? Um mundo possível seria um mundo onde as mazelas do capitalismo vão ser vencidas, vão ser resolvidas, vão ser solucionadas. A gente vai deixar de sofrer com as mazelas do capital para poder viver, então, num mundo perfeito. Então, ele vai dizer que isso não é os outros mundos. É preciso ter cuidado com isso. Vamos ler a citação dele. Ó. Quando, por vezes, me falam em imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza. Vejam, existe tanto uma ideia prefixada do que é a humanidade, essa que vai se relacionar, e uma ideia prefixada do que é a natureza, esta com quem a gente vai se relacionar. Viram só? Então, não se trata de reconstrução epistemológica, se trata de reordenamento, como o Ailton Krenak muito bem está colocando. Não é isso que nós desejamos. E não é isso que o Ailton Krenak. Nós estamos propondo, em filosofia ambiental,
Não um reordenamento da estrutura existente, mas uma desconstrução e uma reconstrução de uma nova epistemologia, de uma nova ciência, que de fato dê conta daquele reconhecimento das realidades, como a gente falou no início do encontro. Né? Ao invés de construir mundos possíveis, basta a gente reconhecer as realidades já existentes, já efetivadas. Né? Então, vamos seguir na leitura aqui. Ó. Na verdade, estão indicando novas formas de os velhos manjados humanos coexistirem com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram para consumo próprio. Todos os outros humanos que não somos nós estão fora. A gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los para outro lugar no espaço. Tá? Então, não é isso o que a gente precisa fazer em filosofia ambiental. Não é reordenar a estrutura, os espaços, as relações, os entendimentos. Não, em epistemologia, aqui não se trata apenas de mudar termos. Né? A gente chamava de meio ambiente, agora a gente vai chamar de ambiente. A gente chamava de desenvolvimento sustentável, agora a gente vai chamar de sustentabilidade ou ações sustentáveis. Não se trata apenas de mudar nomes, percebem? Se trata de uma... Por isso a gente começou com ontologia. Se trata de mudar ontologias para, então, mudar os sentidos próprios das epistemologias ou das epistemes, dos termos, dos conceitos. Né? Então, se trata, como a gente viu no início, de reconectar, tá? Com os outros mundos e as outras realidades. Por isso essa citação ela é bem interessante. Tá? E ela segue, olha só. Nós criamos essa abstração de unidade. Nós criamos isso. A noção do homem vivo medida das coisas. Tá? Isso é uma abstração criada, é uma invenção. E saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral, até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, olha só. O mundo aí para nos servir. Vejam como isso é violento, né? Pegando o que a gente quiser. Esse contato com outra possibilidade, olha, aí começa uma mudança-chave, né? Aí é algo importante para nós, para a filosofia ambiental, que é o que eu tenho dito aqui para vocês, o contato com outra realidade, com outra possibilidade, a construção de novos mundos, não é um reordenamento do que está posto, mas é uma destruição do que está posto para que a gente possa edificar outra coisa neste lugar, né? Para nós que vamos estar sem mundo, porque vamos desconstruir tudo, mas essa edificação, ela não é do zero. Por quê? Porque já existem mundos e realidades postas que vivem harmonicamente com as outras humanidades, com a natureza. Então, quando nós, humanos da cidade, vamos nomear assim, seres ocidentais, seres da ciência, quando nós destruirmos tudo e formos edificar novamente o nosso mundo, a gente precisa apenas fazer isso que o Ailton Krenak está dizendo, ó. Escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas outras possibilidades cansadas, né? Que ficaram fora como natureza. Então, basta a gente copiar, se inspirar, né? Ouvir, aprender com as realidades e os mundos que já estão aí, né? Nessas outras camadas, ao invés de ficou cansado aqui, mas é camadas, tá? Essas camadas que ficaram de fora como natureza. Percebe? Olha como é um jogo interessante aqui. Nós temos o mundo ocidental, este mundo que está no fim, né? As ideias para adiar o fim do mundo são para adiar este fim deste mundo que é nosso, contemporâneo, ocidental, capitalístico, né, neoliberal, mercadocrata, né, globalizado. Então, é esse mundo que está no fim. Então, quando a gente conseguir destruir este mundo, porque esse é o objetivo, desconstruir este mundo, a gente precisa edificar algo no lugar dele. Esta edificação deve se dar
com as alianças afetivas, que nós vamos falar daqui a pouco, e no nosso próximo encontro, que é sobre alianças afetivas. Então, nesse encontro, nesse contato com outras realidades, com outros mundos, a gente vai aprender a, novamente, ser parte do todo do cosmos, tá? Com essas camadas que ficaram de fora. Ele vai dizer, ó, tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana. Uma camada identificada por nós no que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos. Os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são postos fora de cena por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida, né? Aí a gente já começa a pensar na necropolítica, no necrocapitalismo. E é com essas outras realidades e outros mundos que a gente precisa aprender, tá? Bom, para finalizar este primeiro texto, nós temos aí a seguinte frase: o mundo que temos hoje, ele foi desejado. Alcançamos o que queríamos, mas agora percebemos que isso que queríamos é ruim. Tá? Quando ele bota em primeira pessoa, a primeira pessoa do plural, o nós aí, claro que ele não está se referindo, né, ao povo Krenak, tá, gente? Pelo amor de Deus, nem a nenhum dos povos originários. Ele está se referindo a nós, ocidentais, a humanidade. Então, ele bota um nós no plural, se referindo a esta cultura europeia, né, a civilização. E isso é muito interessante. Ele diz, este mundo foi desejado. E foi. O conforto, a tecnologia, os avanços da medicina, a cura de doenças, a extensão da vida, né? Tudo isso foi desejado. Nós alcançamos tudo isso, mas a um preço muito caro, né? Ao preço de destruição da própria vida, de risco de extinção, né? E olha o que ele diz aí. O que isso nos legou? Um monte de gente decepcionada ou pensando, mas é esse o mundo que deixaram para gente, né? Qual é o mundo, então, que nós estamos empacotando para deixar às gerações futuras? O Krenak pergunta. Né? Será que lá na frente, daqui a 30, 50, 60 anos, não vamos estar pensando a mesma coisa? Mas foi esse mundo que deixaram para a gente? Né? Então, isso é assim que ele termina o texto da humanidade que pensamos ser, provocativo, né? Mas cheio de conceitos muito interessantes para a gente reconstruir e construir a filosofia ambiental nessa reconstrução epistemológica da nossa compreensão de humanidade e da nossa relação com o planeta, tá? E aí vamos, sem mais delongas, para o texto seguinte, a máquina de fazer coisas, tá? Que está aqui no A Vida Não É Útil, tá bom? Para a gente poder ir para o nosso debate. O Pietra, a Koala nos dizendo, não temos futuro, exatamente. Né? Inclusive, ele diz, acho que no futuro ancestral, né? O futuro ele não existe, né? Interessante. A gente vai falar do futuro ancestral no próximo encontro, tá? Quando os povos originários se referem a um povo, tá? Não é pouco, como uma nação que fica de pé, ele começa assim. Eu botei o início do texto logo aqui, tá? Para a gente iniciar a reflexão do texto A Máquina de Fazer Coisas. Quando se referem a um povo como uma nação que fica de pé, estão fazendo uma analogia com árvores e florestas. No pensamento, pensando em florestas como entidades, vastos organismos inteligentes. Nesse momento, os genes que compartilhamos com as árvores aparecem em nós. Tá um erro de digitação aí na cópia também, tá? E podemos sentir a grandeza das florestas do planeta. Ecoam em nós, tá? Tudo mais. Esse pensamento torna a mobilizar as pessoas para a ideia, que já ficou banalizada, de proteger as florestas, tá? Então, ele diz que a gente agora, né, volta-se novamente por uma questão de urgência e de emergência, né, emergência de fato ambiental, climática, perigo de extinção, enfim, volta-se a esta ideia de vamos proteger as florestas. E como a gente viu, desde a década de 50, 60, com a virada ecológica, né, já estavam ali. A gente vai ter um momento para ler o início da Primavera Silenciosa, ainda lá para frente, que é um desses primeiros textos do Ocidente que marcam essa virada ecológica e essa busca por proteger o ambiente, né? Tudo mais. Lá na década de 50, 60.
A gente vai para ele ainda, tá bom? Lá para frente. Mas ele está dizendo, aí ele vai seguir falando que essa ideia banalizada de proteger a floresta é banalizada por quê? Olha, o povo que anda de pé somos nós humanos. Sim, nós andamos de pés, né? E aí eles fazem analogia com o povo que fica de pé e nós andamos de pé, né? Nessa relação de várias humanidades. Legal, obrigado, Cola. Bom, e aí ele vai seguir falando disso e dizendo que agora proteger a floresta faz parte de programas da ONU, programas governamentais, enfim, tudo agora se tornou uma mercadoria a própria proteção da floresta, ou seja, ela foi cooptada também pela estrutura mercadocrata, pelo neoliberalismo, né? Enfim, o cuidado com a floresta se transformou nisso também. E aí ele depois vai dizer que somos nós, cabe a nós, cada um de nós, não a economia, não ao sistema, não ao capitalismo, não à ONU, não a governos, né? Atuar positivamente nesse caos e trabalhar, digamos assim, para uma auto-harmonização, né? Depois ele vai dizer que nenhuma andorinha faz verão, ele vai citar o Milton Santos, ele vai citar Gandhi no texto e tal, né? Mas o ponto fundamental de virada de chave, ele é, de alguma forma, nesse mais rasteiro, né, da política e da economia, que é o povo. Por quê? Porque a política e a economia, esse topo da pirâmide do poder, podemos dizer assim, jamais vai realizar aquilo que precisa ser feito. Ele até cita, por exemplo, que as únicas ações de florestamento que são eficientes são aquelas ações de florestamento de floresta. Isso, olha, a Coal está escrevendo que a floresta virou um capital. Sim, temos aí o comércio de carbono, né? Créditos de carbono, enfim. A gente vai comentar sobre isso mais lá para frente, né? Sobre essa politização, essa transformação da natureza, do cosmológico, do ecológico em mercadoria. É um perigo gravíssimo. Se a gente não conseguir sair da estrutura neoliberal, a gente vai continuar cooptada por ela, né? Voltando, aí ele cita que as únicas ações de florestamento que são de fato eficazes são aquelas de floresta de curta duração, né? Que duram 8, 9 anos e depois são todas cortadas para virar madeira, para virar matéria-prima, produto, depois planta-se outra, daqui a 8 anos corta tudo de novo, e aí são grandes florestas. Vejam só, existe ciência, técnica e conhecimento para reflorestar, mas ela só é feita se for a serviço do capitalismo, do sistema, do mercado, né? Então, esse é um grande... Por isso que a saída é pelo povo, e não pelo sistema, não pela política, não por quem detém o poder. É o povo que precisa começar. É muito parecido com as falas do próprio Paulo Freire com relação à educação, né? A gente não tem que esperar as mudanças educacionais do governo. Elas têm que ser feitas por nós, do povo, né? Mudar o mundo se faz mudando pessoas, né? Que é a frase famosa do Paulo Freire, que todo mundo repete, escreve, usa em camisa, né? A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. É na mesma linha de pensamento que nós temos aqui, tá? Olha que interessante essa reflexão do Ailton Krenak, já na sequência do texto, sobre o ser humano, sobre a humanidade, onde ele vai apresentar aqui a ideia, né, de que esta humanidade não é daqui, né? A ideia da origem alienígena da humanidade ou de uma parte dessa humanidade, né? Que é exatamente essa que está destruindo tudo. Essa tese é interessantíssima, né? Muito menos pela ficção ou pela ideia de ser uma alienígena e tal, e muito mais pela crítica que ela apresenta para nós, né? Ele vai começar dizendo que essa humanidade que nós criamos, né, que o Ocidente criou, idealizada, fixa, rígida, ela se diferencia do resto da natureza e dos outros animais porque possui razão, possui linguagem, possui temporalidade, possui arte, possui sentimentalidade, temporalidade, espacialidade, cultura, enfim, todas as marcas da humanidade que diferenciam ela do resto da natureza e do cosmos. Aí ele diz isso e na sequência ele diz: ora, se a principal marca dos humanos é se distinguir
do resto da vida terrestre, né? E isso nos aproxima mais da ficção científica que defende que os humanos que estão habitando a Terra não são daqui. Né? Olha que curioso, né? A principal marca da humanidade é ser diferente do resto do planeta, do resto da vida, dos seres vivos, da natureza, do cosmos, enfim. Olha que doideira, né? Então, é como se ele estivesse dizendo, a principal marca nossa é não pertencer, é não fazer parte, né? A principal marca desta humanidade que está destruindo tudo é não ter o direito de estar aqui. É uma violência, é um ato. É como se a gente estivesse falando de uma. Não somos daqui, pois a ideia de predação é colonial. Perfeito, eu ia falar exatamente disso, Koala. É como se ele estivesse trazendo o movimento colonial absolutamente destrutivo, violento, no período das navegações, por exemplo, para um período ancestral e anterior, né? Como se toda a existência humana na Terra fosse uma invasão colonial, uma predação colonial, uma destruição colonial. Olha que interessante, como essa citação é extremamente profunda, né? Bom, aí ele vai dizer que nós, exatamente por não sermos daqui, carregamos essa doença das máquinas, né? E aí ele retoma os gregos, e ele vai dizer uma vez, eu li, eu entendi, né? Que os gregos começaram a enxergar o planeta como um mecanismo, né? E aí, posteriormente, já na modernidade, vem a ideia do relógio, né? O planeta, a física, o universo, o cosmos como um relógio totalmente orquestrado, organizado, cada pino, cada... Como é o nome? Aquela parada que roda, esqueci o nome, que roda, engrenagem, cada engrenagem bem encaixada. E ele diz, essa é uma ideia apavorante do planeta Terra, ao invés de ser um organismo, ser um mecanismo. E toda a filosofia tradicional se estrutura nessa base epistemológica, de que a Terra, o universo, é um mecanismo que pode ser compreendido, do qual a gente pode entender as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis da sociedade, olha só, né? E essas leis podem ser compreendidas porque elas são um mecanismo, né? Então, daí essa noção de doença das máquinas. Nós somos máquinas, precisamos entender como funciona, entender. É uma forma muito objetificante de entendermos a nós mesmos e o mundo, né? Ao invés engenhocas em si por si. Humano com suas engenhocas. Então, isso que nos leva a construir cada vez mais tecnologias, né? Tem um momento no texto que ele vai falar do consumo de combustíveis fósseis, depois ele vai dizer que já devíamos ter parado com isso, aí ele vai dizer agora querem construir carros elétricos, por que diabos não se põe um motor elétrico num carro antigo, ao invés de construir um carro completamente novo, né? Novamente, é apenas o mercado quem dita as ações, né? E não as necessidades propriamente ditas. Mas vamos ficar com essa mudança epistemológica aqui. A gente precisa voltar a compreender tanto o ser humano quanto a natureza, ou o ser humano como parte da natureza, o cosmos como um todo, como um organismo, e não como um mecanismo. Essa é uma outra mudança epistemológica importante, para além da mudança do conceito de humano, a mudança no conceito na essência fundante do planeta Terra, por exemplo, como um organismo e não como um mecanismo. Claro que a gente pode entender como funciona o processo da chuva, por exemplo, pensando aí no estudo de física mesmo, tal. A água evapora, aquilo que a gente aprende nos livrinhos ainda de escola, né? A água evapora, chega lá em cima, se condensa, aí vapor de água, depois aquece, cai em forma de água de novo, pá, é a chuva que é absorvida pelo solo, vai para os rios, evapora. Então, esse jogo mecânico, entre aspas, né? Só que ao invés de entender como um jogo mecânico, temos que entender como um jogo orgânico, como um processo orgânico, um processo vivo, né? Essa chave é importante. Daí ele vai dizer, todos os povos, né? Nós somos povos, tribos, constelações de gente espalhadas pela Terra, com diferentes memórias de existência. É o momento do texto em que ele está falando sobre as origens, né? Ele vai dizer, o mundo não é criado.
o mundo se cria sempre de novo, né? Uma crítica não direta no texto, mas, né, indireta, mas muito clara, à noção islâmico-judaico-cristã da criação do mundo por uma divindade. Ele até cita, né? Toda vez que entra a figura de um pai, é para destruir, é para punir, é para... Né? E que as cosmologias, as cosmogonias, as mitologias sempre falam, né, de uma mãe, de uma deusa ou algo do gênero, enfim. Né? Então tem essa crítica aí apresentada. Bom, e aí ele vai falar sobre esse sentimento de pertencimento. O desvio do sentimento de pertencimento à totalidade da vida se deu, aquilo que eu já citei há pouco, com relação ao outro texto, né, com a descoberta e a apropriação da técnica. É com a técnica que lá na Grécia Antiga e no Ocidente, claro, né, nós vamos ter esse desvio. Este desvio. A gente sai da contemplação do mundo, do qual a gente é parte, para uma espécie de soberba primordial aí, né, de narcisismo absoluto, que me permite agora criar sobre o mundo. Né? Quem faz a chuva e a floresta, criando os rios voadores, um dos reguladores do clima. Olha, muito legal isso que a Coal escreveu aí para a gente no chat. Deixa eu ir lá para ler tudo que apagou ali, eu não consegui ler. Porque é uma compreensão, vamos ler para vocês entenderem, orgânica do fenômeno da chuva, por exemplo, e não mecânica. Quem faz as chuvas são as florestas, criando os rios voadores. Um dos reguladores do clima para existir humanidade. A destruição dos mundos acelerou a nossa destruição futura. Percebe? Então, olha só, quando você entende a chuva como uma criação da floresta, né, a transpiração da floresta, ou a doação de si que a floresta dá para que o mundo se alimente, se esfrie, você tem uma noção organísmica, né? Muito mais do que uma narrativa absolutamente mecânica. Água em estado líquido, com o calor, evapora, vira água em estado gasoso, sobe, se condensa e depois volta para o estado líquido. Percebem? Olha como é diferente as narrativas, né? Não só a narrativa, mas a forma de se relacionar com o mundo. Você não está observando objetos e fenômenos externos desconectados do próprio observador. Né? Você está observando um fluxo organísmico do qual nós fazemos parte, do qual nós dependemos. Né? Essa é a mudança epistemológica que a filosofia ambiental precisa empreender. Né? E que a técnica, lá no início da ciência ocidental, da filosofia ocidental, promoveu o abandono dessa relação organísmica. Né? A gente abandona essa relação organísmica e passa a viver no mundo de uma forma mecânica, autoritária, soberba, né? Antropocênica. Olha só que curioso. Né? Bom, a gente tem muitas discussões, não estamos mais segurando o céu. Né? Isso, legal. Não estamos, a ideia da queda do céu, retomando aí o Schopenhauer, o Davi Schopenhauer, né? A gente não tem mais forças disso, né? Os pajés, as rezadeiras não conseguem mais fazer este processo, porque, de alguma forma, se quebrou essa relação organísmica, né? E é o que a gente está dizendo aqui, né? Essa ilusão da ciência, né? Onde a tecnologia e o conforto é uma espécie de troféu que justifica o rastro de destruição. Né? Estamos nas nossas casas, nos nossos ar-condicionados, abrigados da chuva, do vento, né? E isso é uma ilusão, né? Tudo que essa ilusão da ciência nos dá e nos lega é exatamente essa desconexão, o afastamento da natureza, né? O afastamento desse organismo. A gente, né, está de fora do organismo vivo, planeta Terra, que é como ele vai encerrar o texto, ele vai dizer, nós somos a praga, né? Não é, esse texto foi escrito no período da Covid-19, ele vai dizer, não é a Covid o vírus mortal, somos nós. Nós somos a praga que está devorando o mundo, né? Nós somos os comedores da Terra, tá? Bom, e a ciência realiza esse movimento, né? Principalmente por meio da técnica, como a gente viu há pouco, né? A ciência, como ação livre humana, ela perdeu já de saída a sua tarefa, o seu objetivo, a sua função sagrada, podemos dizer assim, porque há uma função
sagrada na ciência, que talvez nunca tenha sido posta em prática. Olha que curioso, né? Porque já de saída, a ciência foi transformada em técnica, e a técnica é isso que nos permite apropriar do mundo e destruir todas as coisas, né, em prol de um prazer infantil. Ele vai falar já já, acho que é até o próximo slide, né, essa ideia do prazer infantil. Não, depois desse. E aí ele vai trazer um termo que o Bruno Latour utiliza muito bem, né, que é os terranos, né? Ele diz não humanos, mas terranos, porque quando a gente fala de terranos, Vira estava tentando proteger a terra, olha aí. Ela veio dos ossos quebrados da terra. Sim, essa ideia da vingança, não vingança como desejo de fazer mal, mas a gente já conversou sobre isso nos outros encontros, né? Mas vingança como retorno mesmo, né? Como consequência das ações humanas, né? Ele fala disso nesse texto também, mas neste livro, em outro texto, né? Ele cita: me perguntaram o que a Covid veio ensinar, para só um adendo, né? O que a Covid veio ensinar para a humanidade? Ela não veio ensinar nada, ela veio nos castigar, nos punir, ela veio devolver o que a gente... Ela veio matar os seres humanos, né? Ele fala literalmente no texto, o que é muito interessante. Bom, então os terranos são todos esses seres que habitam a Terra, né? E aí nos terranos estão incluídos tanto os humanos quanto todas as outras formas de humanidades, né? Os humanos muito humanos, os quase humanos, né? Os não humanos, todos eles são terranos, porque habitam a Terra. Os terranos são os habitantes da Terra. E aí ele vai dizer que ele está interessado exatamente no trânsito dos terranos, né? Essas trocas relacionais entre os terranos, que não existe no ponto de vista eurocentrado da filosofia, numa epistemologia filosófica eurocentrada, capitalista, antropocênica. Né? Não existe o trânsito. Por quê? Porque existe o humano fazendo uso de todos os outros terranos, né? Que é essa apropriação, esse usufruto, essa autoridade, esse colonialismo, como a gente citou ainda agora, né? O trânsito é a troca relacional, harmônica, equilibrada, né? E aí ele vai citar o parentesco de seres da Terra com outros organismos de dentro e de fora da Terra. Ele cita no texto, inclusive, um parente Yanomami dele, né, que diz que tem um cunhado, não, que tem um vizinho que é cunhado do Sol, né? E aí ele diz que ele acha isso maravilhoso, né? Esse parentesco com outros seres, né? Com outros entes, com outras, que não faz o menor sentido para a visão eurocentrada, né? Bom, e aí, para finalizar, olha o que ele vai dizer aí, ó, encaminhando para o final do texto, né? Eu não percebo esse momento que estamos vivendo como uma situação limite. Eu acho que o que estamos passando é uma espécie de ajuste de foco, no qual temos a oportunidade de decidir se queremos ou não apertar o botão da nossa extinção. Não é boa, tá? É nossa extinção. Extinção. Da nossa autoextinção, porque somos nós que estamos provocando a extinção. Mas todo o resto da Terra vai continuar existindo. Olha que curioso, né? Então, diante dessas catástrofes, né? E aí retomando, inclusive, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Ele diz, não se trata de um ponto limite, de uma situação limite, sem volta, no sentido de vai acabar tudo. É uma situação limite e sem volta para a humanidade. Aí sim. Mas para todo o resto do planeta Terra, segue normal. Uma gripe, né? Uma gripe um pouco forte, mas uma gripe. Basta a gente eliminar esta praga, este vírus. Humanidade. E aí a gente continua existindo normalmente. A Terra pensando, né? Bom, e aí cabe a nós, ele vai dizer, decidirmos neste momento se a gente vai seguir apertando o botão da autoextinção ou se a gente vai mudar o foco. Né? Olha, mudar o foco é legal, essa expressão dele, porque trata de enxergar, de ouvir melhor, de mudar a experiência novamente. Né? Eu estou vendo tudo embaçado, e aí eu mudo o foco para enxergar de fato. Eu não estou vendo, e aí eu passo a ver. Né? Nós somos os monstros para outros seres, sim. Né? Nós somos, a Koala nos disse. Bom, e aí ele vai falar o que a gente já falou nos outros encontros com relação a outras leituras, né? Essa ideia de que
o ser humano, né, o nós, somos parte da natureza e não algo separado dela. E aí ele vai dizer, não consigo nos imaginar separados da natureza. A gente pode até se distinguir dela na cabeça, mas não como organismo. Né? Então, na nossa cabeça, a gente é diferente, mas nós somos um organismo igual, né? Todos os outros organismos. Tá? Bom, isso a gente já viu em outros encontros. E aí nós temos umas reflexões legais que ele faz aí, né? Sobre os brinquedos da tecnologia, da ciência, da humanidade, que para ele vai ser uma espécie de acalanto para uma infantilidade espiritual e, principalmente, uma ausência de crítica histórica, né? Respondendo a essa pergunta aí, qual é a razão dos brinquedos da humanidade, principalmente esses brinquedos que levam ao espaço, que o Ailton Krenak vai dizer que é o brinquedo mais caro que a gente já conseguiu desenvolver. Brinquedo que leva a gente para o espaço, e é um brinquedo caríssimo, e só cabe umas 30 pessoas, ele vai dizer. E aí tem uns 30 ricos que pagam e vão brincar lá no espaço. Qual é a função disso? Né? Qual é a razão de ser disso? Para que isso? Né? Enquanto, aí ele vai dizer que isso se dá por uma infantilidade espiritual, né? Eu quero ter esse prazer, esse gozo cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais longo, né? Que é a ideia do vício pelo gozo, né? E a ausência da crítica histórica, né? De perceber que a crítica histórica, por exemplo, que no pensamento decolonial, contra-colonial, a gente faz e precisa fazer, né? Dizer, olha, nós estamos aqui enquanto universidade, por exemplo, enquanto conhecimento científico, porque houve um processo no Brasil de 500 anos de violência, de epistemicídio e tal. Então, isso é criticidade histórica, que a humanidade, de uma forma geral, não possui, no sentido da ocidental, né? A humanidade ocidental, fixa, rígida, não possui, né? A ideia de que nós somos os melhores, né? E que tudo que foi feito nos trouxe até aqui, então foram sacrifícios necessários, né? Dizimar povos, destruir o meio ambiente, né? Acabar com a psique das populações, né? Tudo isso é um sacrifício necessário para chegarmos onde chegamos, né? Neste momento em que nós podemos usufruir de uma vida até os 90, 100 anos, cura para todas as doenças, né? Mas é apenas uma parte da humanidade que usufrui disso, né? Ele chega até a citar no livro que há pessoas que têm a audácia de dizer que são os ricos que sabem viver e são os pobres que estão destruindo o meio ambiente, né? O que é um grande absurdo, né? Classista, ele diz, racista, né? E tudo mais. É essa ausência de criticidade que faz isso daí, né? Há 2 semanas atrás estreou um novo filme da Marvel de super-heróis chamado Deadpool e Wolverine. Eu fui assistir, né? Eu gosto bastante dessas coisas, apesar de tudo, né? E tem um momento do filme muito interessante no qual o personagem principal faz uma crítica ao povo canadense, né? Ele diz, qualquer coisa a gente vai para o Canadá, porque lá todo mundo é feliz. Eles nunca vão botar uma bandeira na Lua, mas o povo feliz, né? Olha que coisa interessante. Esse é o pensamento americano, né? A absoluta ausência de criticidade histórica e de infantilidade espiritual, né? Na fala do personagem, olha só, é muito melhor colocar uma bandeira na Lua do que ter um povo feliz. Olha que loucura, né? Que absurdo. Então, esse é o pensamento do antropoceno, do capitaloceno, né? De todos esses nomes que nós damos para este tempo presente, tá? Esse sistema neoliberal, né? Do qual os Estados Unidos ainda são o grande expoente, o grande exemplo, né? De capitalismo, de sociedade capitalística e neoliberal. Percebe? Mas vocês viram como é um absurdo essa fala? Isso mostra essa infantilidade espiritual e essa ausência de criticidade histórica. Voltei de novo sem querer. Deixa eu ir para frente. Voltei muito, inclusive. Não, voltei só um. Não, voltei muito, sim. Não consigo nos imaginar. Aqui. E aí ele usa a expressão nesse final do texto, né, de comedores da terra novamente, que nos lembra muito uma expressão do Davi Copenau na Queda do Céu, sobre os comedores de terra. Nós estamos comendo a terra, e a Coal há pouco citou no chat, né,
não estamos mais conseguindo segurar o céu, porque estamos comendo a terra, né? Estamos destruindo as bases de sustentação do céu, né? Cavando, né? Desenterrando e tudo mais, enfim, né? Essas coisas, gente, elas não são, essas noções, essas ideias, elas não são novas, tá? Elas estão chegando agora numa filosofia ambiental para nós e aparecendo em textos, mas os povos originários já falam disso há muitas décadas, né? Década de 70, 60, 70, 80 já se falava disso. Nós estamos em 2024, né? E é só agora, isso é importante para nós, que a gente começa a olhar para isso por causa de uma urgência mercadológica, econômica, né? Que faz com que o Ocidente vire os olhos para isso. Mas essa expressão ela é muito antiga, né? E aí o Ailton Krenak escreve: a Terra é maior que nós, né? Isso é legal porque mostra a nossa insignificância. Olha só, a Terra pode nos desligar, tirando o nosso ar, e não precisa nem fazer barulho para isso, né? É simples, tá? Nós somos nada, nós que temos essa soberba, né? Somos nada, de fato, nesse jogo cosmológico. Bom, e aí ele vai tecer umas últimas críticas finais. Olha, existe um desejo de que essa condição de consumo da vida se estenda por tempo indeterminado, sem que a máquina de fazer coisas precise ser desligada. Esse desejo ainda existe, né? Daí essas tentativas de reordenamento, como a gente viu lá no início do encontro, né? Reordenamento sustentável do mundo, né? Por quê? Porque a gente não quer abrir mão desse desejo de consumo, de prazer, de gozo, de deleite, né? Só que a gente também não quer morrer sem ar, no calor, enfim. Então a gente tá tentando fazer este jogo, que é impossível e a gente já sabe disso, né? O sistema capitalista tem um poder tão grande de cooptação que qualquer porcaria que anuncia vira imediatamente mania. Essa frase dele é muito legal também, né? Porque ele usa essa expressão porcaria, e é isso mesmo, né? Qualquer porcaria que é anunciada vira uma mania, né? Pode ser uma coisa absolutamente inútil, mas vira uma mania, né? Então, o que nós temos de redes sociais inúteis aí, e que são mania, por exemplo, o TikTok. Qual é a utilidade do TikTok? Nenhuma. Ele é uma porcaria absolutamente inútil, né? Mas tá aí, posta, né? E virou uma mania. Então, é o que o capitalismo nos empurra. É uma crítica a essa estrutura de consumo, a essa sociedade de consumo, aonde tudo é mercadoria, inclusive a floresta, né? Os créditos de carbono. E aí o final do texto, né? Olha, somos nós a praga que veio devorar o mundo. Na epistemologia ocidental, a banalidade da bestialidade humana. Sim, isso mesmo, Paulo. Na epistemologia ocidental, a ideia de outro mundo é apenas um outro mundo capitalista consertado. E tem muita gente trabalhando em ciência ecológica para isso, tá? Para o conserto, para a salvação do capital, para a cura do capitalismo, né? E tudo mais, porque é a melhor forma de governo, é a forma onde as pessoas realmente são livres, então temos que defender. Então tem muita gente defendendo e lutando por isso, tá? Mas é isso que o Ailton Krenak está dizendo. Nessa epistemologia ocidental, a ideia de outro mundo é apenas um outro mundo capitalista consertado. Não é o que interessa para nós em filosofia ambiental, um mundo capitalista consertado. O que interessa, de fato, é o reconhecimento, o encontro com outras realidades e outros mundos que não mais estes. Ainda que exista uma possibilidade muito remota de um mundo capitalista consertado, ele jamais, em filosofia ambiental, vai poder ser visto por nós como o único modo. Ele é apenas um. E o mais ruim deles, inclusive, né? Se não o mais ruim, um dos mais ruins dele. Então, a ideia das alianças afetivas, que vai chegar aí já, é poder enxergar essa correlação entre mundos. Só que você não tem como se relacionar com mundos que excluem as outras formas de mundo, como é o caso do capitalismo atual, do neoliberalismo atual, né? É como quando o Karl Popper, lá em Filosofia da Ciência, elabora o
Puxa, me esqueci o termo agora sobre a intolerância, depois eu vou lembrar e falo, que ele diz, nós temos a obrigação ética, política e moral de ser intolerantes com os intolerantes, né? Ele está se referindo exatamente, né, ao nazismo, aos fascismos e tudo mais. Ele diz, nós não podemos, enquanto sociedade, enquanto cultura, está lá no texto Sociedade Aberta e Seus Inimigos, se eu não me engano, né? Nós temos obrigação de não permitir a existência dos intolerantes. Por quê? Porque a simples existência dos intolerantes ameaça a minha própria existência. Então, permitir a existência de um partido nazista, de um partido fascista, por exemplo, é permitir que outras pessoas planejem o meu extermínio. Tá? Então, com relação aos mundos reais, possíveis, reais, né, dá-se a mesma relação. A gente precisa elaborar em filosofia ambiental formas de alianças afetivas, esse módulo é para isso, tá? Para a gente pensar isso, fazer política sem política, é o nome do nosso próximo encontro. Política sem política. Então, pensar formas de relações entre os mundos que sejam harmoniosas e equilibradas. Mas isso só é possível se nós temos mundos que aprendam a dialogar e consigam se relacionar, né? Fazer essas alianças afetivas. Assim, a cidade pode se relacionar com o campo, pode se relacionar com as aldeias, pode se relacionar, percebe? Mas se a cidade continuar nessa estrutura eurocentrada, soberba, capitalocêntrica, então não é possível. Por quê? Porque o modus operandi da existência da cidade atual, né, é o extermínio dos demais. É como se nós fôssemos, no âmbito das relações entre os mundos, entre os mundos no sentido dos ambientes mesmo, né, dos ambientes de existência dos seres, né, de todos, os humanos e os não humanos, no sentido tradicional dos termos, né, é como se nessa relação entre os mundos nós fôssemos os fascistas e os nazistas, né? E aí nós precisamos elaborar um novo... eu esqueci a palavra, mano, do fundamento, não é fundamento da intolerância, é um outro nome que dá. Mas é tipo isso, é fundamento da intolerância. Bom, axioma da intolerância, alguma coisa assim, tá? Nós precisamos elaborar para essas relações entre mundos. Assim como o Karl Popper disse lá, temos a obrigação ética, política e filosófica e científica de sermos intolerantes com os intolerantes, ou de não tolerar os intolerantes. Nós, em filosofia ambiental, temos que dizer o mesmo, né? É uma obrigação ética, política, científica nossa não sermos tolerantes com as visões de mundo que são intolerantes, né? Com as visões de mundo que, no seu ponto de partida, exterminam e eliminam as outras possibilidades. Não é possível. E aí o Ailton Krenak diz exatamente isso no texto, né? Por isso não dá para dialogar com o capitalismo, né? Porque para ele o capitalismo é uma estrutura intolerante neste sentido, né? Da alusão ao Popper que eu fiz aqui. Ele vai dizer agora aqui, ó, capitalismo e necropolítica, o necrocapitalismo, ele cita até a autora Sueli Honig, né, antropóloga brasileira, né, se eu não me engano, para citar o necrocapitalismo, olha, fantasia financeira, né, são vendidas e compradas. Tudo está ruim, mas se vende como mercadoria, inclusive o sonho. Inclusive o sonho de futuro é vendido como mercadoria. E aí o Krenak vai dizer, isso é uma distopia. Uma distopia, gente, é uma ilusão. E é muito mais do que uma ilusão, é uma fantasia que se acredita ser real. Uma distopia é quase uma doença, né? Se não uma própria doença social. Em vez de imaginar mundos, a gente consome os mundos. O capitalismo, ele vai dizer, é um fenômeno que afeta a vida e o estado mental das pessoas no planeta inteiro. Por isso, ele vai dizer, não é possível aliança afetiva com o capitalismo, né? Com esse capitalismo que nós temos hoje, é impossível alianças afetivas, né? Se alguém vai se arvorar em uma cura do capitalismo, em uma reelaboração do sistema, aí já é outra história, né? Se for possível um outro capitalismo, se for realmente possível um capitalismo sustentável, o que à primeira vista parece um contrassenso, mas se for possível, então será possível uma aliança afetiva com uma sociedade capitalista sustentável, se for possível, de fato, né?
Bom, e aí vem assim, as alianças afetivas, que não tá, o termo não aparece ainda nesse livro, mas vai aparecer lá no nosso próximo encontro, no texto do Futuro Ancestral, que inclusive está bem aqui, eu já estava estudando ele há pouco, né? Futuro Ancestral. Bom, eu estou interessado na caminhada que fazemos aqui, na busca de uma espécie de equilíbrio entre o nosso mover-se na Terra e a constante criação de mundo. Isso é aliança efetiva. Aliança afetiva. Tá? Isso é aliança afetiva. Um equilíbrio, tá? Entre o nosso mover-se na Terra e a constante criação de mundo, que se dá com povos diversos. Né? Aí é possível, vejam só como. E isso é bonito até, né? Porque nos enche de esperança, de alguma forma. Em meio ao caos e à desesperança, a gente encontra um lugar para o esperançar, como dizia o Paulo Freire, como a gente diz ao longo dos cursos. Né? Então, aí existe uma possibilidade de que eu, por exemplo, homem da cidade, né, cristão, consiga realizar uma aliança afetiva com, né, um indígena, uma indígena, percebe? E que a gente possa trocar com quilombola, com uma quilombola, né? E que a gente possa trocar experiências de criação de mundo, inclusive, e que a gente possa juntos continuar criando mundos, né? Isso é salvar o futuro. Isso é impedir o fim do mundo, como muito bem diz o Ailton Krenak, né? Adiar o fim do mundo e até impedir o fim do mundo só é possível se a gente aprender a realizar essas alianças afetivas. Mas para isso, e é o que nós estamos tentando nesse curso, nós precisamos mudar em absoluto a nossa epistemologia, a ontologia, a epistemologia e a ética. É a metáfora que eu usei há pouco, né? Eu, enquanto esse homem branco da cidade, preciso destruir todo o meu mundo para poder edificar um outro mundo. E nessa edificação, eu preciso, como Ailton Krenak escreveu, sentir, cheirar, inspirar, expirar, experimentar, observar, aprender com os povos que já têm mundos harmônicos, equilibrados. Percebem? Porque o problema não está nos povos originários, né, nos povos que vivem já em harmonia com o cosmos. O problema está em nós que vivemos na cidade. Então a gente precisa se desconstruir, se reconstruir. Tá? A filosofia ambiental é para nós, né? Ela tem um lugar, ela tem um objetivo, ela tem um público-alvo, podemos dizer assim. E esse movimento nos permite. Eu não li o final da citação, desculpa. Vamos lá. Na criação de mundo, né? Pois a criação do mundo não foi um evento como o Big Bang, mas é algo que acontece a cada momento, aqui e agora. Né? Ele vai dizer, está sendo criado o tempo todo. E aí ele vai dizer que este movimento, e aí não é do Ailton Krenak, tá isso, mas já antecipando o Nego Bispo, Antônio Bispo, né? A noção de cosmofobia, eu coloquei aí, vencer a cosmofobia, né? Esse movimento, o Ailton Krenak vai nos dizer, vai nos permitir vencer o preconceito, né? Superar essa nossa soberba, abrir mão desse nosso narcisismo, né? A compreensão do mito vivo, nos aproximar dos povos, né? Dessas narrativas, isso que eu falei, né? Destruir a nossa estrutura epistemológica para edificar outra coisa no lugar, precisa ser feita esse contato que vai permitir vencer a cosmofobia. O Ailton Krenak escreve que esse movimento expande o nosso sentido de ser, nos tira o medo e também o preconceito contra os outros seres. Os outros seres são junto conosco. E a recriação do mundo é um evento possível o tempo inteiro. Né? Ainda que estejamos no fim do mundo, em que o mundo acabe, a recriação do mundo é um evento possível, sempre de novo. Né? Mesmo que a humanidade sequer esteja aqui. Olha, isso é curioso, né? Bom, convoquemos a experiência de estarmos harmoniosamente habitando o cosmos. Esse é o final do texto dele, tá? E aí eu coloquei esse parágrafo, que está na penúltima página, e o último parágrafo do texto, para a gente fechar e partir para a nossa discussão. Então, em filosofia ambiental, o que nós temos que fazer? Tá? O Ailton Krenak nos responde. Nós temos que convocar a experiência de estarmos harmoniosamente habitando o cosmos. É possível experimentar isso na nossa vida cotidiana sem se render a todo esse terrorismo da modernidade. É como se ele estivesse dizendo, é possível
fazer uso da tecnologia sem nos tornarmos escravos da tecnologia. É possível fazer uso dos confortos que a técnica e a ciência nos trouxeram, sem que esse uso se transforme em continuidade de uma estrutura de predação, né? É óbvio que a gente vai ter que abrir mão de uma série de coisas, né? Nós, novamente, nós, o povo da cidade, a filosofia ocidental, a ciência ocidental, tá? Vamos ter que abrir mão de um monte de coisa, né? Mas outras podem ainda ser usadas, tá? E aí o último parágrafo do texto diz assim, ó: ainda há ilhas no planeta que se lembram o que estão fazendo aqui. Estão protegidas por essas memórias de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta. E acredito que podem nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou faz guerra contra a vida na Terra. Não é chuva, tá errado aí. Contra a vida na Terra. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Esses 2 parágrafos finais são a tarefa, a praxis da filosofia ambiental. Será o modo como a filosofia ambiental vai começar a construir o ethos ambiental, convocar a experiência de viver e existir harmoniosamente habitando no cosmo, tá? E aprender com essa gente que é a cura, né? E essa gente que é a cura não são só os povos originários, mas são as florestas também, são os rios, são as montanhas, né? Que podem nos ensinar, os animais, né? Eu comprei um livro recentemente sobre os animais. Eu vou mandar para vocês uma foto, ele está por ali, né? Animais arquitetos, é de uns arquitetos da França que vão analisando o modo como os animais constroem a sua vida na natureza e na cidade também, e o quanto eles têm a ensinar para a humanidade. Bem interessante. Eu comecei a ler, mas ainda não terminei. Está aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Este aqui, ó. Animais arquitetos, né? Bom, uma galera da França aí. Bom, é isso, gente. Por hoje, a parte teórica da nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido o objetivo de começar esse módulo com o Ailton Krenak, né? O objetivo é exatamente a gente poder começar a derrubar, a destruir mesmo, né, essa edificação ocidental dentro da ciência e da filosofia, o que a gente já fez no âmbito da ontologia, agora a gente precisa fazer no âmbito da epistemologia, para então começar a edificar algo novo, né? E essa edificação nesse contato com outras formas de vida, de mundo, de tudo mais. E aí a gente vai, no próximo encontro, ler o Futuro Ancestral, né? Um pedacinho dele, e este texto aqui também, só o início, do Leonardo Boff, chamado Sustentabilidade, o que é, o que não é. Tá? É um texto antigo já do Leonardo Boff, mas vai ajudar a gente nessa compreensão epistemológica dos termos. Eu vou mandar, ainda não fiz o PDF desse, eu vou fazer, esse já tem, eu vou mandar para vocês para o nosso 6º encontro. Vou encerrar a gravação e aí a gente dá início ao nosso debate, tá bom? Gerenciar, parar a gravação.